Voltando aqui, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, chegou perdidão aqui, tem a primeira parte do vídeo para assistir. Ou seja, essas ideias do Lutero, elas são inovadoras ali para o momento e elas percebam com que tudo que eu expliquei para vocês aqui, de todos esses pontos que ele critica e tal, não parece para vocês que é um cristianismo que faz mais sentido? Porque nós também vivemos num mundo que é desdobramento desse, com individualismo mais aflorado. Peraí, mas se eu tenho alguma coisa para resolver com Deus, eu resolvo direto com Deus. Não tem que pagar para alguém para passar para resolver com Deus. Então, nesse mundo mais individualizado, com todo esse contexto que eu comecei a aula falando para vocês, as ideias do Lutero fazem muito sentido e ganham adeptos, porque ele corta o intermediário. E o intermediário, né, era a igreja, o intermediário era o Papa, o intermediário é o corpo da igreja, é o próprio imperador do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, ele facilita o caminho para Deus. Ele tira a burocracia do caminho, ele simplifica a vivência do cristianismo. E isso faz sentido para muita gente, por motivos variados, mas tem muita gente que embarca nas ideias do Lutero, tá? O Lutero não foi o único a fazer isso, tá, gente? E nem, muito menos, o primeiro. Uma coisa que a gente poderia pensar rapidinho aqui, por exemplo, antes do Lutero, você tem, ó, por ordem cronológica, em 1384, é o ano da morte, tá? Do John Wycliffe, na Inglaterra, fazendo críticas à Igreja Católica, pregando lá a tradução do texto e tal. Esse cara vai ser... A história dele tá engraçada, porque depois de morto ele é considerado herege pela igreja. A igreja vai lá, pega o corpo dele, enforca e faz o que tem que fazer, enterra num outro cemitério, porque é um cemitério específico para herege, né? Isso na Inglaterra. Então você já tinha antes então uma crítica à Igreja Católica, e você tinha o Jean Hus. Aqui, esse muro aqui, ó, em Genebra, tem um muro, é uma homenagem aos protestantes e tal. Então o Jean Hus, onde hoje é a República Tcheca, cara, esse cara também fez críticas duras à Igreja Católica, à riqueza que a igreja estava vivendo diante da miséria das pessoas, e esse cara também vai ser condenado pela igreja, vai ser excomungado e vai ser considerado um herege. Então, antes do Lutero, teve uma galera que tentou reformar o cristianismo e tal, mas por que o Lutero deu certo? O Lutero deu certo por alguns fatores, tá? Bem rapidamente aqui, porque essa seria uma questão para a gente aprofundar um pouco, mas só para não ficar sem explicação. O Lutero está vivendo um momento diferente. Para começar, no momento do Lutero você já tem a imprensa mais consolidada e funcionando. Então, ele não escreve só as 95 teses, ele escreve outros textos críticos também, né, dialogando com a nobreza daquela região do Sacro Império Romano Germânico. Então a ideia dele tem mais abrangência, como se ele estivesse fazendo um negócio, divulgando uma ideia numa época de internet, sabe? A imprensa funciona como se fosse isso na época, né? Ajuda a espalhar as ideias dele. Na verdade, ele tem a facilidade também de estar num lugar que não está tendo muitos benefícios com a fé católica nesse momento. Imaginem o seguinte, onde o protestantismo vai fazer mais sucesso? Ali, nessa região do Sacro Império Romano Germânico, na Suíça e na Inglaterra. São os lugares que não estão ganhando, porque a Península Itálica está rica por conta do comércio e a Igreja Católica está lá. Então o luxo arrecadado na Europa vai tudo para a Península Itálica, estão bem na fita. A Espanha e Portugal, a Península Ibérica, está bem na fita porque o Papa foi lá e dividiu o mundo para os dois. Então percebam que essa galera do Sacro Império Romano Germânico, onde hoje é a Alemanha, basicamente, está meio deslocada. Então ali a ideia faz mais sucesso, tipo assim, jogar a igreja pro canto, tirar ela como intermediário, né, a Igreja Católica em si. Porque era uma galera que sustentava a igreja também. E uma outra coisa que você pode pensar é que a ideia do Lutero faz sentido, então, também porque não é só um questionamento religioso. Na medida em que você diminui o poder religioso da Igreja Católica como intermediário religioso, a partir do que o Lutero fala, você também tem uma retirada da igreja das questões políticas. E tem gente que está afim da igreja sair politicamente do cenário para ganhar mais autonomia. Os príncipes ali da região estão afim disso, de ganharem mais autonomia. A burguesia, com certeza, também, por conta da mentalidade burguesa, não bater com os ensinamentos da igreja e todo mundo ser condenado à danação por conta de tudo aquilo, né? E faz sentido também porque o cristianismo do Lutero é um cristianismo de
sabe, culto de igreja, tipo pastor, falando com as pessoas e fala um negócio engraçado e brinca com um, chama o outro de nome, igual o padre faz hoje na missa. O Lutero vem com uma ideia assim. Até os cantos, que era aquele canto gregoriano, o Lutero faz uns hinos, né? Não vou falar que é uma música popular, mas é um hino assim que a galera já entende, já dá pra bater uma palma, sabe? Esse protestantismo que vai nascendo aí é um cristianismo mais alegre, um cristianismo mais popular. Então isso faz muito sucesso entre as pessoas também. Juntando tudo isso daí, você tem um dos motivos aí do sucesso do Lutero. E, né, vamos pensar o seguinte, o ponto fundamental, como ele prevê a livre leitura do texto, a tradução e a livre leitura do texto, ele acaba por criar, com esse movimento dele, por isso que ele é o primeiro cara que a gente está olhando com mais cuidado e tal, ele cria a possibilidade de um cristianismo customizado. Por quê? O texto traduzido e lido, vocês sabem disso, vocês trabalham com interpretação de texto. O texto ele pode ser interpretado. E aí você tem pessoas que vão priorizar um tipo de interpretação de texto, focando numa coisa, outros grupos vão focar em outra. Ou seja, a partir desse momento, o cristianismo ele abre um leque de possibilidades para ser vivido. Porque lendo o texto você entende uma determinada coisa e você cria uma doutrina para aquilo. E você abre uma igreja, uma corrente religiosa cristã, que não mais é só a igreja católica. Olha que legal. O Lutero abriu o caminho, por isso que ele é tão importante, comemorado, né, no 31 de novembro de 31 de outubro, perdão, de 1517, porque ali abriu a possibilidade da Igreja Católica perder o seu monopólio e o cristianismo ser vivenciado de outras formas, com outras vertentes, com outras experiências pelo mundo afora. Tudo bem? E aí, nossa, essa aula é pesada de conteúdo, mas vamos lá. E o povo, como é que fica? Aí olha que engraçado. Como as ideias do Lutero são ideias bem revolucionárias, vamos dizer assim, do ponto de vista principalmente religioso, tem uma galera que embarca na do Lutero porque está afim da mudança. Só que essa mudança para o povão ela passa a não ser só uma questão religiosa. Tem um cara que começa a liderar um movimento popular que chama Thomas Müntzer. Esse cara lidera uma galera que foi conhecido como anabatistas. Ele vai liderar um movimento popular que vai eclodir uma revolta em 1525 porque a galera pensa o seguinte, ó, vamos pensar, o problema não é só a igreja, já que nós estamos mudando tudo, você imagina, uma galera que está disposta a mudar a base da sua fé, aquilo que leva ela para o céu ou para o inferno, você imagina outras estruturas se eles não estão a fim de mudar. Então tem uma galera que está a fim de mudar ou questionar a própria estrutura social da sociedade. Então tem uma turma ali que fala assim, então é o seguinte, já que a gente vai reformar o cristianismo, e a terra? E os privilégios? Tem uma galera ali que começa a reclamar da vida sofrida que tem, dos abusos sofridos pela igreja, dos abusos sofridos pelos nobres, da falta de terra, da falta de comida, da falta de trabalho. E esse povão, né, o Lutero não esperava por isso, mas esse povão se organiza em torno desse cara aqui, e nessa região do Sacro Império Romano Germânico começam a questionar não só a estrutura religiosa, mas começam a questionar toda a estrutura social. E os caras vão meter o louco, querem quebrar tudo. Sai pra rua, espancando os padres que estão abusando da galera, espancando os padres que tem notícia de que não está respeitando o celibato, tomando as riquezas da igreja, invadindo as propriedades dos nobres. E aí virou uma bagunça, sabe essa ideia de vamos fazer um cristianismo mais humano. E aí o Lutero tá lá no meio dos príncipes lá. E aí a galera falou, Lutero, é o seguinte, mano, pegou fogo no mundo. A galera tá falando aí, uma galera falando que você falou que é pra inverter tudo, que é pra mudar e tal. Aí ele fala, não, mas eu não falei isso. Aí o Lutero desce, vai falar com a galera, chega lá, dá um esporro na galera e nega na frente de todo mundo. Ele fala, não, eu falei da questão da religião. O negócio aí do que vocês estão reivindicando, eu não faço parte do movimento, não é isso. Aí ele fica do lado dos príncipes, fica do lado da nobreza e não do lado do povo. A primeiro momento você pode pensar, putz, que cuzão Lutero. Calma. Não dá para o cara ser também o cara que vai reformar todo o cristianismo na Europa e também ser o Karl Marx ali do momento. Então vai ter que esperar um pouquinho para aparecer outro revolucionário aí nesse rolê, né? Mas o Lutero, cara, nessa treta aí com os populares, aí o que faz? Aí os nobres, se sentindo ameaçados, falam, não. Sabe aquela história do
Atenção! Atenção, galera! Raul, vamos reformar algumas ideias do mundo. Raul, o cristianismo tem que ser mais próximo do povo. Raul, sem pagar nada para a igreja. Raul, e vamos também questionar a questão da propriedade e a estrutura social. Aí moiou, né? Aí os príncipes que têm os seus exércitos, suas forças armadas, que são guerreiros e podem contratar pessoas, descem o sarrafo na galera. Em 1525, 100 mil pessoas vão serem mortas, né, nesse processo aí. Inclusive o Thomas Mann. Ou seja, a ideia do Lutero é revolucionária pero no mucho. Revolucionária até a questão da fé. Mas se quiser trazer essas ideias de pensamento, das mudanças, do cristianismo para a sociedade, aí vocês vão se ferrar, porque a estrutura tem que ficar exatamente como está. Percebam que era um movimento ali que tinha mais a ver com se livrar dos domínios da Igreja Católica, né, e dessa influência na região, e ter oportunidade de fazer a sua própria organização religiosa, do que fazer uma mudança estrutural. Então, ainda assim, mesmo sendo um movimento que atinge as camadas, a elite, a burguesia, a nobreza vão se beneficiar mais das ideias do Lutero. Quase sempre é assim, né, moçada? Bom, então, desse caos aí, resolve com um banho de sangue lá na região, tá? Aí é o seguinte, o Sacro Império Romano Germânico é católico, tem uma religião oficial católica. O imperador, Carlos V, ele é católico e ele responde ao Papa. O Papa vira para ele, né, e fala, mano, os papas falavam assim, né, você é louco? Tipo assim, você é imperador chancelado pela Igreja Católica. Os teus nobres aí estão numa bagunça desgraçada com esse monge do capeta aí que é o Lutero. Você tem que dar um jeito. E aí o que acontece? O imperador, Carlos V, chama os príncipes, chama os nobres de cada região ali, era tipo cidades independentes, né, assim, ducados e tal, chama os nobres, os príncipes que falam, esses príncipes respondiam ao imperador, e o imperador está junto com a Igreja Católica. O imperador do Sacro Império Romano Germânico chama a galera, chama os príncipes e fala, e aí, vocês estão loucos? Que história que é essa aí? Vocês vão ficar dando ouvido pro Lutero e tal, não sei o quê? Vocês têm que negar ele, entregar ele, não sei o quê, e ao catolicismo e tal, 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 tal. Quando ele fala que os príncipes têm que fazer isso em 1529, na Dieta de Spiri, que era uma assembleia que fazia com o imperador, ele chama os príncipes e fala, então, vocês são católicos, e os reinos de vocês aí, os seus ducados e tal, tem que ser católico também. Não tem espaço para outra religião para essa reforma do Lutero. E aí o que os príncipes fazem? Protestam. Aí eles falam, então, aí o imperador fala, senão vocês vão sentir o peso da minha espada. E aí os manos colocam a cabeça, falam, então você pode meter a espada, porque nós estamos junto com o Lutero. E aí eles protestam contra o imperador com essa obrigatoriedade do catolicismo dentro dos territórios diversos do Sacro Império Romano Germânico. É esse protesto famoso de 1529 que vai dar origem a essa ideia dos protestantes. Então o Lutero, ele é o teólogo desse novo cristianismo. E aí os príncipes vão lá e falam para o imperador, ó, nós estamos junto com ele. E aí eles começam na rebeldia. E aí, só para a gente poder encurtar a história, né? Esse protesto que é feito cria uma situação muito ruim entre a Igreja Católica, né, o Papa, e o imperador do Sacro Império Romano Germânico, porque como que você vai ser imperador do Império Sacro Império Romano Germânico, e não vai obrigar os caras a ser católicos? Mas ele não conseguia fazer isso na espada também, senão ele ia arrebentar com a galera lá dentro do Sacro Império Romano Germânico, porque ele tem negócios, são famílias importantes, tem a burguesia junto com esses nobres também, então tem o povão, tem que negociar. E aí o que acontece? Só em 1555 que essa questão fica resolvida. O Lutero nem estava vivo mais, ele tinha morrido 9 anos antes. Em 1555, nessa ideia de pode ou não pode, é proibido ou não é, essa nova religião ela pode existir ou não, os protestantes podem viver o cristianismo de outro jeito ou não, isso só é resolvido para valer em 1555. Dentro do Sacro Império Romano Germânico, então, o imperador vai dizer o seguinte, depois não teve como segurar, né? Ele vai dizer essa frase aqui, ó, aí a gente tem que falar com a voz do Papa, para ficar mais parecido, né? Cujos regios edios religios. Cujos regios edios religios. Ou seja,
de quem é a região, é a religião. De quem é a região, é a religião. Ou seja, cada príncipe, a sua fé, então. Tipo, não deu mais para segurar, o movimento se espalhou. Então, assim, o imperador do Sacro Império Romano Germânico falou, ó, cada religião vai ser de acordo com o príncipe de cada região. Se você mora dentro de um reino que o príncipe é protestante, então que os seus súditos sejam protestantes. Se o outro for católico, que os seus súditos sejam católicos. Resumindo, você está tendo liberdade religiosa com essa paz de Augsburgo aqui que a gente fala, né? Ou seja, cada príncipe é sua fé, cada um faz o seu rolê, então. Não é tão simples assim, porque mesmo com isso combinado, com esse acordo que é feito com essa paz, entre aspas, né? Você tem depois brigas, guerras, a gente vai falar disso um pouco ainda hoje, se Deus permitir. Hoje é uma aula que tem que invocar o Deus. Você tem ainda muitas guerras, muitos conflitos que vão acontecer. Mas, olha só, simbolicamente, ó, aquilo que o Lutero começou em 1517, oficialmente está rolando aqui agora. Ó, depois dessas décadas aí, cada príncipe a sua fé, cada região a sua fé. Então, liberdade, entre aspas, religiosa, porque depois ainda vai ter guerras com isso, né? Ou seja, outros cristianismos são possíveis dentro da Europa. A Igreja Católica perdeu o monopólio do cristianismo na Europa. E isso vai se desdobrar em várias correntes. Aí agora na sequência a gente tem que falar do calvinismo, do anglicanismo e da resposta da Igreja Católica. Tudo bem? Ixi, é coisa pra caramba, né? É bastante coisa. Mas vamos lá que dá tempo da gente falar pelo menos do calvinismo e do anglicanismo. E qualquer coisa eu faço um vídeo para fechar com 10 minutinhos de reforma protestante. Beleza, galera? Esse rolê todo aqui para falar dos desdobramentos do Martinho Lutero. Olha como é que a história desse cara é importante. Aliás, se vocês quiserem dar um rolê rápido na história do Martinho Lutero, no contexto da época e tal, esse filme aqui é muito legal. Lutero, é o clássico sobre o assunto. Acho que tem outros que foram feitos, mas esse aqui é o melhor deles. É com o Geoff Félix, Shakespeare apaixonado também esse cara fez, um ator famoso. Assistam lá, por favor, se vocês quiserem. Tem no YouTube, inclusive, o Lutero. Bom, vamos para o próximo aqui. Calvino. João Calvino, né, o Jean Calvin, João Calvino para os mais íntimos. Eu coloquei aqui a data de vida dele também, ó, 1509. Percebam que ele é mais novo que o Lutero, ele vem um pouco depois, 1564. Isso significa que o Calvino, ele também é um desses protestantes, ele também é um desses que está propondo um cristianismo novo. Ele é francês, né, mas ele está em Genebra e ele produz a maior parte do pensamento dele em Genebra, na Suíça. Ele parte de algumas ideias do Martinho Lutero, ele parte de algumas críticas que o Martinho Lutero faz, aquelas mesmas críticas que são feitas à Igreja Católica. O João Calvino também parte dessas críticas, né, inclusive na leitura do texto, tudo isso. Ou seja, uma base importante do protestantismo ali, do João Calvino, vem do luteranismo. Então você pode anotar que ele é influenciado pelo luteranismo, sim senhor. Mas tem uma diferenciação no pensamento dele, tem uma novidade. A novidade do Calvino está em torno da salvação. Falei para vocês que era um assunto importante na época. Não que não seja hoje, mas era um assunto importante. Então, o grande debate teológico que está sendo feito, ou seja, no entendimento das Escrituras, no entendimento das coisas de Deus, é como se dá a salvação. São pelas obras que eu faço, quantidade de papel que eu tenho de indulgência, o dinheiro que eu doei, eu contribuí na obra, na reforma da igreja, guardei um recibo, isso conta ou não? É só a minha fé e meu diálogo direto com Deus, tal. No caso do João Calvino, a grande novidade é a seguinte. Olha o que ele vai dizer. A sua salvação ou a sua danação, ou seja, o fato de você ir para o céu ou o fato de você ir para o inferno, é uma questão predestinada. O indivíduo já nasce predestinado, com uma predestinação à salvação ou à danação. Essa ideia é polêmica, porque ele fala, caramba, mas como é que funciona? Ele vai falar o seguinte, ó, a salvação, ela é uma graça de Deus. Ela é uma graça de Deus. Não tem o que você faça aqui na terra
para conseguir ser salvo se você não é um agraciado de Deus. Então você já nasce predestinado a ser salvo ou não. E isso dá um nó na cabeça da galera, porque aí a galera fala, tá bom, mas e como eu sei, então, se eu sou salvo ou não? Se eu vou me danar ou se eu vou me salvar? É aí que está a grande novidade do João Calvino. Ele fala que essa predestinação e essa graça de Deus, que você já nasce com ela ou não, para você saber se você tem ela ou não, Deus deixa alguns sinais na sua vida. Aquele que é agraciado, aquele que é predestinado à salvação, tem alguns sinais disso. E você consegue ler, então, quem é e quem não é. E aí os caras falam, mano, me conta então para eu saber se eu tenho esse sinal ou não, né? Um dos sinais é o seguinte, normalmente é uma pessoa que tem um dom, que atende um chamado, uma vocação para fazer alguma coisa. O vocare, né, vem de chamado. Quando você atende o vocare para fazer um trabalho, quando você é chamado para fazer alguma coisa, para exercer algum tipo de trabalho ou profissão, e você atende esse chamado, e você vive desse chamado, você vive do seu trabalho, e você consegue conquistar coisas pelo seu trabalho, podendo atingir inclusive a prosperidade com o seu trabalho, né? E com o seu trabalho você ganha o seu dinheiro, se sustenta, gasta com responsabilidade, parcimônia, economiza, parcimônia, economiza para investir na hora certa, economiza para investir, para poupar, para investir na sua vida, né? Das ideias do capitalismo, inclusive. Ou seja, essa ideia de acumular, empreender, investir. Com quem que ele está dialogando, galera? Quem que vai adorar essa ideia? Então, peraí. Deixa eu ver, João Calvino, se eu entendi. Tá, você tem a mesma crítica com a Igreja Católica. O que está rolando aqui não é o catolicismo, tá? Beleza. Calvinismo, tá. É outra ideia. Sim, mas é cristianismo ainda. Sim, acreditamos no Cristo. E tem outro livro, é o mesmo? Não, é o mesmo. É a Bíblia, tá. Ok, então eu assim, sou cristão, fiel, eu quero saber como é que eu faço para ser salvo. Então é simples, meu filho, presta atenção. Você já nasce salvo ou não. A ideia é a gente saber quem é e quem não é. E aí Deus não abandona quem é salvo. Não é possível você ver alguém que é salvo, que é um escolhido de Deus, na miséria. Quando você vê uma pessoa trabalhando, com prosperidade a partir do seu trabalho, do seu suor, do seu dom, atendendo um chamado e sendo próspero com aquilo, isso é um sinal de Deus na sua vida. Tá? Tô quase, hein? Quando você vê alguém prosperando, trabalhando, ganhando seu dinheiro, meu irmão, isso é um sinal de que Deus te escolheu. Eu ouvi um amém? Essa ideia cai como uma luva no momento e para um grupo muito específico, a burguesia. O calvinismo, pode anotar, sem medo de ser feliz, o calvinismo é a versão burguesa do cristianismo, através do trabalho, da prosperidade, da parcimônia, de guardar, de investir, de prosperar. Esse é o sinal de Deus na sua vida, meu irmão. Aqui é outra coisa isso que eu estou imitando, tá? Não precisava fazer outra análise, mas é por aí. Então, ou seja, eu não estou falando que isso é mal intencionado. Isso é uma corrente, é um pensamento. Eles vão encontrar justificativas no texto. O Calvino vai mostrar, olha aqui, vamos ver no texto aqui, a prosperidade está na vida dos filhos de Deus, do escolhido. Deus não vai abandonar alguém que é escolhido, alguém que é salvo. É impossível uma pessoa dessa viver na miséria. E aí, em 1905, o Max Weber lança uma obra fantástica, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e ele vai explicar. Aliás, esse texto é engraçado porque ele tem mais nota do que texto mesmo, mas é um texto bacana, não é grande não, tranquilo para ler. Ele vai explicar o seguinte, lembra daqueles entraves do capitalismo? Pronto, um deles se desfez agora. Quem está ganhando dinheiro com juro, quem está ganhando dinheiro com tempo, e o Max Weber faz uma análise disso aqui, principalmente no capítulo 2, que ele fala do espírito do capitalismo, tempo é dinheiro, emprestar dinheiro tempo é dinheiro, e emprestar
também é dinheiro, fazer empréstimo, né, ganhar com juro e tal. Ou seja, você tem um grupo agora da sociedade europeia que consegue um caminho para a salvação dentro dos preceitos cristãos. Ou seja, o Calvino abre a porta para essa galera que estava com a cara na porta. E aí o Max Weber vai fazer uma análise a ideia assim, será que então os países mais com mentalidades mais protestantes, portanto, valorizaram mais o trabalho, valorizaram mais o investimento, a prosperidade, e a gente vai notar um desenvolvimento diferente dessas sociedades? Olha o caso ali da Alemanha, dos Países Baixos, ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos. E os países mais católicos, ligados àquela ideia mais rançosa do cristianismo, se desenvolveram pior na modalidade capitalista? Será? Você já sabe mais ou menos qual é a resposta, mas aí você vai ter que ler para descobrir. Então, na verdade, a ideia é essa, né, de comparar o desenvolvimento desses países católicos e protestantes. E aí, só para a gente saber aqui, né, os calvinistas, eles têm vários nomes. Na verdade, eles não são conhecidos como calvinistas, né? Mas os calvinistas na França são conhecidos como huguenots. Aí você vai lá ler o livro texto depois para saber. Huguenots. Os calvinistas na Escócia e nos Países Baixos são conhecidos como presbiterianos. E os calvinistas, ou seja, os adeptos dessa corrente aqui cristã, na Inglaterra vão ser conhecidos como puritanos. Tá bom? Então, puritanos na Inglaterra, presbiterianos nos Países Baixos, em alguns lugares ali do que hoje é a Alemanha e a Escócia, e huguenots na França. É importante que depois você vai estar lendo o livro texto, aí, os católicos mataram, os huguenots eram os protestantes, os calvinistas, portanto. Tá bom? E aí, vamos lá para a questão anglicana, que não é difícil, que é a seguinte situação. Na Inglaterra, cadê? Aqui, ó, o livro do Max Weber, e aqui o mapa do desenvolvimento, né? O que está em amarelo aqui são as zonas católicas, né? O que está em verde é o domínio das ideias do Lutero. Aí depois você tem esses cor-de-rosa aqui, ó, os calvinistas, né? Mas aí aqui na Europa, basicamente conhecido como huguenots, um pedacinho da Áustria e Hungria aqui também. Aqui nos Países Baixos e na Escócia conhecido como presbiterianos. E na Inglaterra, não está aqui no mapa, mas lá eles ficaram conhecidos como os puritanos, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, eu preciso falar do anglicanismo e da reforma religiosa. Então, eu já estou com o tempo meio em cima. Se bem que a gente contasse 2 tempos de 2 aulas, ainda estou dentro do horário. Então, eu vou fazer mais uma pausa aqui e esse vídeo vai ter uma terceira parte, então, de mais uns 10 ou 12 minutinhos aí para a gente poder finalizar, tá bom? Então, pausa.